trabalhar um pouco da nossa experiência, né, aqui ao longo do tempo, tá? Eu tentei fazer uma linha do tempo, assim, um pouco mais, trazendo os nossos trabalhos, e se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Eu gostaria que o André ou o Pedro fizesse uma pequena triagem, talvez, eu não sei se como que a gente poderia fazer, mas se for pertinente ao assunto que eu estiver falando, eu acho interessante, tá? Se não, anota e no final a gente tira dúvidas, tá bom? Então eu vou pedir licença aqui para vocês, compartilhar minha tela aqui, né, para a gente poder botar aqui, só um pouquinho. Ok. Tá todo mundo vendo aí? Se puder, Pedro ou André, pelo menos deixar o áudio aberto, né? Facilita para a gente. Sim, está aparecendo. Legal. Beleza. Então, o uso do bambu da construções da prática, né? Por que esse tema? Eu acho interessante a gente ter a teoria, muito importante a teoria, né? Mas minha experiência mostra que a teoria, sem a prática, nessa questão que a gente está trabalhando, que é um material para a gente muito novo, né? Para a grande maioria das pessoas, um material muito novo, no sentido de conhecimento do potencial de uso para estruturas, para construção, né? Então, realmente é um material que exige a prática para você entender ele. Eu vou explicar melhor mais para frente, vocês vão entender. Ok? Bom, lá em 2003, entre 2003 e 2005, eu trabalhei num projeto com o INCRA, né, em assentamentos, e pude perceber a necessidade de ter tecnologias mais apropriadas, né? E também percebi que em muitos locais o cerrado estava bem desmatado, a mata estava bem desmatada, e você tinha cada vez menos matéria-prima para construir. Então, eu comecei a pesquisar, eu sempre fui um entusiasta de coisas, vamos dizer assim, que pudessem ter um impacto grande, né, materiais construtivos, tivessem um impacto muito grande na vida das pessoas, né, e descobri o bambu, né, pela Celina Lerena, lá na Grande Celina, nossa grande pioneira aqui no Brasil. Isso aqui é uma foto lá de 2005, gente. E eu fiz esse curso lá na Emil Bambu, recomendo para todo mundo, lugar maravilhoso. E lá eu pude ter o primeiro contato, né? Celina já tinha algumas experiências bastante interessantes. Tive um primeiro contato aí com o material, né? E aí depois fui para Colomba, passei uma temporada lá, passei um mês buscando mais informações, né, sobre o bambu, e fui fazer um curso, o pessoal da Fundeguada, um grupo de engenheiros e arquitetos que trabalham com construções sustentáveis e principalmente bambu. Então, um curso bem interessante. Lá estavam Ximena Lodonho, que é uma grande especialista em taxonomia do bambu, né, bambus das Américas. Estava lá Luiz Felipe, que é um grande engenheiro calculista, que hoje está trabalhando lá nas Filipinas, né, projetando e construindo casas resistentes aos tufões, chama Base Builds, né, quem quiser depois eu passo essa dica. Então, era um grupo de elite, aí tinha outros arquitetos lá, que continuam também, mas o que me mais impactou foi quando eu visitei essa ponte, né, essa ponte realmente, eu pensei assim, pô, não é possível que os caras estão fazendo uma ponte. Eu olhei logo a fundação, né? O que mais me impressionou realmente foi a fundação. Lógico, a estrutura de bambu, mas no sentido de, porra, os caras não iam fazer um investimento tão pesado, né, do ponto de vista de financeiro, de custo, se esse material não fosse realmente adequado, né? Então aquilo me impressionou muito e a partir daí voltei para o Brasil e em 2005 ainda, né, foi muito, muito rápido e fiquei muito apaixonado. Só que quando eu cheguei aqui, não tinha nada, né, e o Google era uma coisa iniciando, internet
quase não tinha, né, era muito pouco, na verdade, tinha informações, mas era muito pouco, eram informações picadas daqui e ali, então não tinha nem como a gente ir para engenharia, né, para pensar, vamos dizer assim, em cálculo, dimensionamento, ensaios, isso era um universo um pouco distante dentro desse contexto, né? Embora naquela época já tinham muitos pesquisadores como o Gavami, como o Luiz Eustáquio, o próprio Ripper, né, já estavam estudando profundamente, já fazendo vários ensaios. Eu ainda não, para mim era tudo uma coisa muito nova, né? E aí eu cheguei em Brasília e descobri que a gente tinha uma espécie de bambu aqui exótico, que era o bambu gigante, né, o Dendrocalamus asper, que é um bambu, para mim, é o melhor bambu que existe. Né? Inclusive, o broto é delicioso, né? Esses dias eu estava degustando um broto aí, realmente delicioso. Então, esse bambu, realmente, ele é muito incrível, né? Se adaptou muito bem ao cerrado, se adapta muito bem ao cerrado, a qualquer condição, em altitudes variadas, né? Isso é um fato importante, porque, por exemplo, o bambu moçô, o Philostachys edulis, ele é o que mais ocorre na China, mas ele ocorre até 800 metros ali, que ele vai ocorrer. Acima de 800 metros, ele já é muito difícil de ocorrer. Então, aqui, por exemplo, na região de Brasília, que é 1.000 metros a média, ele não consegue se desenvolver. Então, esse bambu aqui, quando eu conheci ele aqui em Brasília, vi que tinha, né, esse potencial, aí eu fiquei maluco, doido, né, esse material incrível, e comecei a fazer coisas com meus amigos, não tinha informação, né? Com aquele conhecimento que eu tive lá na Colômbia, mais um conhecimento que eu tive com a Celina, comecei a praticar. Falei, não vou sair fazendo estruturas, né? Grandes, vou começar a praticar. E comecei a chamar os amigos, aquele negócio de tomar cerveja no fim de semana e fazer boca. Aí comecei a fazer essas construções. Aí parti para esse gazebinho, né? Esse gazebinho foi muito interessante porque no meio do caminho, no meio da... Eu estava fazendo ele, eu mesmo, e no meio do caminho eu meio que comecei a fraquejar, vamos dizer assim, né? Estava muito difícil, não tinha carpintaria na minha essência, né? Minha essência era, tinha feito faculdade, tinha tocado obra, projeto, mas a carpintaria é um outro universo. Quem é carpinteiro que está aqui sabe muito bem que captaria é uma coisa muito linda, é uma ciência muito linda que somente a prática que vai te trazer essa habilidade, né? Então, no meio do caminho, eu comecei a fraquejar, né? Só tinha fim de semana para fazer. E nisso conheci um carpinteiro que trabalhava com madeira, chamei ele para me ajudar, e aí ele ficou comigo durante muitos anos, fazendo muitas obras, que é o baiano. Então, foi mais ou menos assim, né? Trabalhei, logo na sequência fiz essa casinha, né, um pequeno bangalô, um chalé, né, trabalhando com paredes de ferro-cimento, né, também trabalhando com paredes de taipa de mão, então, a gente observando a possibilidade de a gente trabalhar com bambu, com qualquer tipo de vedação, qualquer tipo de parede, né, qualquer tipo de cobertura, né, não importa o tipo da cobertura, o importante é você saber questão de inclinação, né, você trabalhar a estrutura, né, a inclinação do telhado, mas dá para trabalhar qualquer cobertura, de cobertura verde, a telha cerâmica, telha metálica, o que for. Então, fui aos poucos aprimorando. E aí, mais ou menos em 2006 para 2006, eu fiz a minha casa que até a semana passada eu morava lá, agora eu me mudei, fiz uma outra casa para mim, e essa casa aí que ela tem, então, quase 14 anos, tá? Uma casa muito gostosa no meio da mata, e utilizei o máximo de bambus aí que eu podia. Utilizei Dendrocasum asper, Philostax bambuzoides, Philostax edulis, Philostax aurea, bambus atudoides. Então, fiz um laboratório aqui. E nesse local eu pude observar
várias questões, né? Várias questões em relação à durabilidade. Então, meu foco era durabilidade e segurança, né? Segurança no sentido se as peças iam fletir, flambar. Então, eu podia observar no dia a dia se elas iam rachar, quais bambus eram mais adequados para trabalhar com milho roliço, quais bambus eram mais adequados para a gente ripar, fazer ripas, usar meia cana. Então, pude realmente trabalhar esse laboratório no dia a dia, né? E essa casa está lá, linda, maravilhosa até hoje, né? E algumas coisas eu observei, por exemplo, como que ele apodrece, né? Se ele tiver em contato com a água, quais são os comportamentos em relação às trincas, às rachaduras, qual é o comportamento em relação a fungo, presença de fungo por conta de uma umidade, né? A gente está aqui numa umidade alta, no meio da mata. Então, pude ver várias coisas, tá? Em relação e continua, né? É um laboratório muito interessante. E aí, fazendo todo tipo de construções de pequeno porte, sem utilizar cálculo estrutural, né? Sem fazer dimensionamento. Por quê? A gente está acostumado a trabalhar com madeira e a gente sabe que madeira, né, grande parte das estruturas de madeira que a gente vai ver na nossa vida não foram calculadas, né, nem sequer foram pré-dimensionadas. Então, eu pego muito projeto de estruturas de madeira, né, para calcular, às vezes para executar, e percebo que muitos desses projetos realmente não foram calculados, né, a grande maioria. Então, para mim parecia, vamos dizer, um pouco tranquilo fazer essas construções com bambu gigante, bambu asper, sem ter que calcular, né, sem ter que conhecer muito da propriedade, embora já bebendo de algumas fontes, né, fontes principalmente informações vindas do professor Gavami, vinda do professor Luiz Estáquio, professor Ripper, então buscando algumas fontes, mas sem me aprofundar no dimensionamento estrutural. Isso para mim ainda era uma incógnita, né, vamos dizer assim, uma coisa que ainda está um pouco longe da minha realidade. Isso aqui em 2008, tá, eu já acreditando que já tinha um pouco de conhecimento, resolvi começar a dar cursos, né? Então, essa construção que ela foi feita, foi iniciada em um curso, né? Iniciada em uma capacitação, e depois foi terminada aos poucos. Terminada aos poucos e recentemente teve uma reforma, e tá linda, maravilhosa, tá? Só que aqui eu comecei a perceber que trabalhar com capacitação, né, capacitar as pessoas para construir com bambu, para usar o bambu, não dá para a gente trabalhar com uma construção grande. Isso aqui é uma construção grande, era mais ou menos uns 200 metros quadrados de construção. Um vão livre aí tinha mais ou menos uns 6, 7 metros de vão livre. Então você precisa de muito andaime, você precisa de muita escada, você precisa de fazer bocas perfeitas, né? Você precisa de pessoas que tenham habilidade com a ferramenta. Isso não acontece geralmente nos cursos, né? Geralmente nos cursos a maioria das pessoas não tem ainda familiaridade com as ferramentas e com a prática. Então, assim, fica muita boca mal feita, corre-se muitos riscos, né, durante a capacitação. Imagina, pessoas que não estão acostumadas com obra, subir em escada, subir em andaime, e aquele tanto de gente, e ferramenta para cá, ferramenta para lá. Então, assim, eu comecei a observar que a capacitação, ela deve ser em pequena escala, certo? A não ser que seja uma capacitação a longo prazo, né? Tipo assim, um mês de imersão. Isso é uma proposta, inclusive, que eu vou trabalhar mais para frente. Mas a ideia realmente é pensar em coisas de menor porte. Então, isso começou a me dar essa clareza. Tá?
a partir dessa obra aqui. Aí comecei a fazer obras de todo jeito, né? Esse aqui, por exemplo, são telhas, telhas de concreto, né? Uma telha bem pesada, aquelas telhas de cimento. E bem interessante a cobertura. Outra cobertura que a gente fez também, lá atrás, meados de 2008. E aí eu fui chamado para fazer um chalezinho em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, e tive uma experiência muito legal com um tijolo de adobe. Em Cavalcante, não sei quem conhece Cavalcante aqui, fica aí na região dos Chapada dos Veadeiros, estado de Goiás, é uma região que situa o território Calunga. O território Calunga é o maior território de quilombolas, remanescente de quilombolas no Brasil. É um lugar maravilhoso, cheio de água, cheio de cachoeiras maravilhosas, e o tijolo de adobe lá é uma prática já comum entre os quilombolas, né? E o que a gente fez foi trazer um pouco mais de técnica no processo. Então, conseguimos fazer uma construção bem legal, tijolo de adobe bem bacana. Isso aí foi em 2010 e está lá até hoje, 100% firme e forte, né, para quem quiser se hospedar. Aqui tem um tijolo de adobe lá que foi feito. O solo lá já é totalmente apropriado, então não precisa fazer nenhum tipo de mistura. E os calungas, os quilombolas, eles sabem exatamente como preparar, né, um custo baixíssimo. Aqui a gente observa à direita um bambu, né, um pilar. Então, consegui utilizar um sistema pilar-viga. Né? Então, assim, falando um pouquinho de tipologias estruturais são formas que você consegue resolver a estrutura. Então, a tipologia mais conhecida, que a gente está acostumado, é pilar e viga, né? Então, as casas, geralmente, trabalhadas com bambu gigante, porque um bambu gigante já é um pilar, né? Um bambu gigante de 15, 16 de diâmetro, um asper de 15, 16 de diâmetro, faz a mesma função de um pilar de concreto de 25 por 9, por exemplo, que é um pilar comum em uma casa térrea. Então, só para fazer uma colocação, um pilar desse vai pesar, de 3 metros, vai pesar em torno de 16 quilos, enquanto um pilar de concreto vai pesar em torno de 160 quilos. Então, 10% do peso de um pilar de concreto, né? Então, a gente já começa a ficar impressionado realmente com os números que o bambu traz, né? Isso aqui é uma proposta de pré-fabricação, né? Porque eu acredito muito na pré-fabricação. Eu acredito que a construção em loco, ela exige muito do profissional, né? Porque o profissional, ele precisa ir debaixo de sol, muitas vezes, debaixo de chuva, né? Em condições não tão legais de se trabalhar. Então, quando a gente trabalha a pré-fabricação, a gente consegue trabalhar tudo no galpão ou em um local coberto, e depois levar as peças para montar. Isso agiliza muito a execução e agiliza o processo de pré-fabricação, né, de montagem, de obra mesmo. Aqui interessante, eu usei telhas de telhas de pasta de dente, de tubo de pasta de dente, e também foi a primeira experiência que eu fiz com o bambu creto. Tá? Então, esse piso, essas fundações aqui, foram feitas com gaiolas, feitas com ripa de bambu gigante, tá? E estão lá até hoje. Isso aqui foi feito em 2009 para 2010. Está lindo, maravilhoso. Tá? E fica bem no centro de Brasília, esse aqui. Então, é legal que sempre quando alguém entra em contato comigo, querendo ver uma construção com bambu, essa aqui é mais fácil, porque a maioria estão isoladas ou é casa de alguém, né? Então, às vezes, é meio complicado de conseguir acesso. Então, essa aqui é bem acessível. E ela mostra já essa questão da modulação, de você conseguir ampliar. Então, eu fiz 4 módulos aí, um vão livre de 10 metros. Então, eu consigo já ampliar e fazer módulos, tá? Vários módulos. Bem interessante. Bom, aí, mais ou menos, lá em final de 2009, a gente construiu uma estrutura em um curso, tá?
Inclusive, essa foi a última vez que eu fiz uma estrutura grande em um curso. Não conseguimos terminar a estrutura, já era previsto, né, mas não conseguimos terminar. Não tinha dinheiro para concluir. Antes de concluir, resolveram, eu já não estava mais na jogada, vamos dizer assim, né, não estava mais no local, e aí resolveram colocar uma palha, né, e quando me consultaram, já tinham colocado. Veio uma tempestade muito grande, muita água, 5, 6 dias de chuva direto, encharcado, a estrutura pesou muito e acabou colapsando, né? Para mim foi bem impactante, né? Me direcionei lá ao local e tentei observar o máximo possível comportamentos de ruptura, né? Então, é importante a gente também começar a registrar. Poxa, isso aqui, esse estudo de caso daria um artigo, né? Por que não? Por que não registrar ele e criar um artigo? Porque as outras pessoas podem consultar e podem replicar isso aí, né? Podem não cometer os mesmos erros. Então, aqui a gente já percebendo padrões de fendilhamento, né? Essa foto aqui da direita superior, quando o bambu ele tem um colapso, ele ripa inteiro, então ele fendilha inteiramente, tá? Então, isso é uma característica de todas as espécies de bambu que eu já trabalhei. Em momentos de ruptura, de muito estresse, né, ele aguenta, mas quando ele rompe de uma vez e destrói dessa forma. Né. Até chegar a isso, muita carga, é muita carga. O bambu tem um módulo de elasticidade muito alto, então ele vai flexionar, mas quando ele romper, ele vai fendilhar completamente. Tá? Então, isso aqui é muito comum, esse padrão de fendilhamento. Em 2010, eu fui demandado para projetar uma estrutura de bambu para uma exposição de Bulemax, e essa estrutura de bambu, ela tinha que ser montada rápida, e ela ia ficar 3 meses. Então, eu pensei, é a oportunidade que eu tenho agora de fazer uma estrutura, umas ligações metálicas, já tinha essa vontade, e aí projetei essa estrutura. Só que aí eu fui buscar o cálculo, dimensionamento, só que eu não tinha informação. Então, o que eu fiz? Eu fui na pós-graduação da UNB, na área de estruturas, consegui uma pessoa lá que eu conhecia, e sentamos juntos, e eu com conhecimento do bambu e a pessoa com conhecimento dos elementos finitos, né, do software de análise estrutural, a gente conseguiu chegar nesse resultado, né? Então, trabalhamos aí no SAP 2000, a parte do galpão, né, tudo, pensando na questão dos tirantes, né, também tinha tirantes por chão, tirantamento, detalhamento das peças metálicas, utilizamos várias normas, né, a ISO 22156, que é uma ISO internacional, a colombiana, essa de equatoriana ainda não tinha, tá? Então, a gente usou basicamente a ISO e a NBR de projeto de estruturas de madeira, tá? A colombiana, se eu não me engano, tinha acabado de sair também. Então, assim, a gente comecei a entrar nesse universo mais do dimensionamento estrutural, né? Essas aqui, basicamente, são as normas que existem hoje, tá? Porque todas as normas que a gente tem acesso, que é a ISO, e uma grande vantagem legal da ISO é que ela traz a possibilidade de usar qualquer tipo de bambu, né? Qualquer seção, qualquer dimensão. Já a colombiana, também a equatoriana e a peruana trabalha basicamente com guadua, angustifolia. Então, se limita a uma espécie de bambu. Então, todos os parâmetros são tirados a partir de uma espécie de bambu. Tá? Então, a nossa norma que a gente terminou de construir, né, que vai ser publicada em breve, ela basicamente traz informações sobre a ISO,
2156 e a NBR 7190 para a estrutura de madeira. Tá? Algumas coisas de outras, mas a base mesmo é a ISO e a NBR. Tá? Bom, aí, interessante a gente fazer ensaios. Então, foram feitos ensaios de resistência, a gente fez ensaios de tração, né? Eu não consegui achar uma foto de ensaio de tração, mas fizemos vários ensaios antes de partir para a fabricação. E aí, partimos para a fabricação e conseguimos montar a estrutura. E ficou bem bacana, a gente tem ela até hoje, essa estrutura, ela está montada lá na Integral Bambu, que é uma chácara aqui em Brasília, que trabalha com as pirâmides, não sei quem conhece, né, do Marcelo Rio Branco, e essa estrutura ganhou um prêmio Brasil de Engenharia em 2010, tá? Na verdade foi um prêmio de, como é que fala, eu esqueci o nome, quando você não é o ganhador, mas você, esqueci o nome. Bom, beleza, vamos tocar. Eu lembro. Então, essa estrutura é bem interessante, tá? Eu busquei alguns artigos, já que poucos artigos que tinham já sobre dimensionamento, consegui pensar, por exemplo, aqui essa estrutura, né? Quantos parafusos que eu precisaria para conectar uma ligação dessa? Essa ligação aqui, ela entrava aqui dentro desse bambu, 20 centímetros. Então, quantos parafusos eu precisaria para ele resistir um esforço de compressão ou tração, né? Porque, nesse caso, o bambu romperia por cisalhamento. E o interessante é que sobrou que a gente acabou usando para banquinho e tudo mais. Bom, aí, em 2010 para 2011, nós fomos demandados para dimensionar um domo geodésico. Esse domo geodésico era de 20 metros de diâmetro, era o maior domo já feito aqui no Brasil. Eu não sei nem se alguém já fez desse tamanho. E ele teria que ter várias questões, partindo de resistência, né? Facilidade de montagem, facilidade de desmontagem, facilidade de transporte, e teria que ser coberto com lona. Então, assim, foi um desafio muito grande que eu tive. Consegui dimensionar, tive várias questões aí no meio do caminho, né, questões relacionadas a aprendizado do processo, mas conseguimos chegar num resultado muito legal e que acabamos criando uma empresa chamada Dome Bambu, né? Aqui é o galpão onde a gente trabalha e fazendo os reforços, né? A gente utiliza basicamente o Filostax bambuzoides aqui para fazer as estruturas, para fazer o reforço na ponta das estruturas. Utilizamos uma conexão aqui que a gente chegou a 5 gerações, né? Então, desenvolvemos uma, aí funcionou mais ou menos. Aí a próxima que a gente ia fabricar já melhorava. Chegando na 5ª geração, eu falei, não, tá bom, não precisa mais que isso, não. Então, esse tipo de estrutura favorece velocidade de montagem, velocidade de desmontagem. A gente monta uma tenda de 20 metros para 314 metros quadrados em 6 horas de montagem, com lona, né? Então, a gente acelerou bastante o processo. Aqui a gente fez montagens no Brasil inteiro já, que só 2, né? De cima foi na Copa do Mundo, e a de baixo no Lollapalooza, já que a gente já monta há 5 anos, que a gente monta lá com eles, as estruturas, né? Aí a gente olha uma quantidade de possibilidades de espécies diferentes, né? Quando eu estava acostumado com o água mustifólio e com o bambu gigante, o asper, mas aí tive a oportunidade de ir para a Ásia algumas vezes e ver a infinidade de bambus que eles têm lá, né? Principalmente na região de Bali, né? Da Indonésia. Um comentário sobre a concepção da estrutura, né? Quando a gente vai pensar na estrutura, é interessante a gente pensar no custo. Então, quanto maior a complexidade da estrutura, em termos de uniões, né, uniões, ligações, maior o valor da obra, porque você vai ter mais mão de obra, você vai ter que fazer mais boca, então tentar simplificar.
Então, isso também é uma coisa que eu busco bastante, tentar simplificar a ligação, fazer mais ligações de sobrepor do que ligações de boca. Isso é um trabalho que eu venho desenvolvendo bastante. Proteção da estrutura, então, proteger bem, boas coberturas, né, fora o tratamento de imunização, né, contra insetos e fungos, fazer a proteção da estrutura de boas coberturas, tirar do chão, então alguns critérios bem importantes. E aplicar os conceitos de isostática, que a gente está falando, para quem é engenheiro, né, arquiteto, a gente está falando que todas as estruturas, todas as ligações são ligações flexíveis, né? Ligação é um ombro, por exemplo, são ligações que são rótulas. Então, para você deixar a estrutura estável, você precisa de criar triângulos, né? Você precisa de transformar essa estrutura em uma estrutura isostática, uma estrutura que não tenha movimentação, que ela possa ser estável. Então, é uma estrutura rotulada, né? É um material natural, tem características distintas, muito distintas. Então, por exemplo, você vai pegar um bambu asper lá na região da Bahia e um lá na região do Rio Grande do Sul, são muito diferentes. Se você for fazer ensaios, você vai verificar que eles são diferentes, né? E até mesmo da mesma touceira, você tem vários tipos de situação, você tem ele mais cônico, menos cônico, mais grosso, menos grosso, então é um material muito heterogêneo, né? Para quem está acostumado a trabalhar, por exemplo, com estruturas metálicas, fica maluco, embora o conceito estrutural seja muito parecido, fica maluco, porque é um material totalmente heterogêneo. Quando for projetar, a compressão é o melhor esforço. Então, sempre a gente tentar trabalhar com estruturas onde a maioria das peças estejam comprimidas, tá? Isso é uma coisa que também, ao longo do tempo, eu fui percebendo e sempre recomendo. E também, quanto maior a padronização, modulação, pensando no que você tem disponível. Quando eu falo isso, é porque muitas vezes chegam para mim projetos e a pessoa não sabe nem qual bambu que ela vai usar. Então, a primeira coisa, quando a gente está falando de estruturas em madeira, estruturas em bambu, e até estruturas em aço, né? Estrutura de concreto é mais simples. Né? Eu costumo colocar a compreensão dos sistemas estruturais em uma escala de dificuldade. Então, se você pegar, por exemplo, o concreto, a escala de dificuldade é muito baixa, pensando na concepção estrutural, porque o concreto, ele se mete a armadura ali dentro, aumenta a resistência do cimento, do concreto, você consegue manter uma seção, pilar, viga, coisas, é mais simples. E a maioria das estruturas de concreto ficam ocultas. Quando você vai para o aço, você já tem uma estrutura que pode ser oculta, mas você tem que conhecer já dos perfis, tem que conhecer já muito de isostática, né? Quando você passa para a madeira ela vai ser sempre aparente, a não ser que seja um sistema, por exemplo, de frame, mas a madeira estrutural, ela vai ser sempre aparente, então você tem que entender mais ainda a estrutura. E quando você chega no universo do bambu, que você tem uma infinidade de diâmetros e tamanhos diferentes, você começa a ter um universo de tipologias, de possibilidades de tipologias estruturais que nem a criatividade, nem a imaginação consegue imaginar. Então, eu falo isso porque cada dia eu recebo obras de arquitetos, amigos meus, colegas da nossa rede, né, e que trazem coisas cada vez mais incríveis, fugindo do convencional em termos de tipologia. Então, pensando no projeto de estruturas, né, o meu passo a passo seria pensar na arquitetura, a concepção da arquitetura, já com a estrutura, já definindo o sistema estrutural e já trabalhando o pré-dimensionamento. Então, na estrutura de bambu, não tem como estrutura em concreto, você pensar, projetar ali e depois fazer a estrutura. Não, você tem que pensar arquitetura e estrutura, tudo junto, uma coisa só. Tá? Então, definir estrutura, definir tipologia dentro da arquitetura e pré-dimensionar é muito importante. Depois disso, a gente começa a trabalhar as cargas atuantes. Faz análise de esforços, geralmente no SAP ou no F-Tool, se for mais simples.
e depois reavalia e redimensiona e passa para o detalhamento executivo, né? A partir da análise de esforço, a gente extrai para planilhas Excel e faz o dimensionamento, faz as verificações, para ver se passa aqui, passa ali, não está passando aqui, está passando aqui, não está passando. E aí, depois a gente passa para o detalhamento executivo. Tá? Então, esse é o meu processo de construção, de projetação, vamos dizer assim, né? Esse aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Qualquer tipo de sistema que a gente imaginar, a gente deveria submeter a um ensaio de resistência. Né? Isso aqui, por exemplo, é nossa colega Verônica Giraldo, lá do México, uma grande engenheira estrutural, trabalha com bambu há muitos anos, várias pesquisas, principalmente na área de terremotos, sismos, e aqui ela está trabalhando com uma viga dupla, então fazendo ensaio de flexão, né, com essa viga. Aqui ela trabalhou uma viga vagão, né, que seria uma estrutura de aço. Aqui a gente observa que a carga está sendo aplicada de baixo para cima, tá? Então, sistema estrutural que ela desenvolveu a partir do conceito da viga vagão. Isso aqui é só para a gente aprofundar um pouquinho nessa questão da ligação, né? Existem milhares de formas de você fazer a ligação, tá? E você só vai conseguir chegar a um resultado legal se você conhecer realmente o bambu, se você conseguir entender na prática, pegando ele, sentindo, porque na análise estrutural vai passar muita coisa. Então, a prática ela é muito importante para você conseguir fazer bons dimensionamentos, certo? Na minha opinião. Se a gente olha lá na Colômbia, lá na Inglaterra, né, no México, hoje a gente tem uma pesquisa em cima da engenharia estrutural muito avançada, mas a gente aqui ainda está engateando, a gente está bebendo deles, bebendo informações deles. Então, a gente tem muito o que pesquisar, né? Isso aqui é uma casinha rural que a gente fez, né, um projeto de uma casinha rural, trabalhando com estruturas maiores, né, de maiores vãos, já também fazendo todo o dimensionamento, elementos finitos, que é um pesca e pague nas redondezas de Brasília. Uma outra estrutura aqui também que a gente desenvolveu. Essa estrutura aqui foi interessante que a gente observou o seguinte, que ela estava num local, num descampado muito grande e recebendo muito vento. E aqui em Brasília a gente tem uma temporada de vento muito seco, mas seco mesmo. Então, o bambu ele tem uma umidade dentro dele, né? Essa umidade de equilíbrio, que a gente chama, ela vai variar entre 10, 12, 15%. Esses bambus aí, quando eu fui ver eles na última vez, depois de uma temporada de ventos secos, ele estava com 1% de umidade, ou seja, estavam praticamente todos rachados. Se eles racharam, tem como recuperar? Tem, mas a gente tem que tentar evitar o máximo de rachar, né? Então, por exemplo, construir na Mata Atlântica, onde tem uma umidade muito alta, na região, né, de umidade alta, é diferente de construir em Brasília. Por isso que eu falo, às vezes, a gente tem que ter pessoas que realmente conheçam de cada região, para a gente poder entender como que se comporta cada material em cada região. Então, isso é uma questão importante de se observar. Aqui, trabalhando a questão da pré-fabricação, tá? E também nos cursos que a gente dá, esses aqui são 3 elementos que a gente gosta de fazer sempre, tá? Sempre também damos a possibilidade se tiver arquiteto, né, no grupo que faz o curso, a gente dá a possibilidade de fazer um projeto, eu vou monitorando e vendo se a gente consegue executar em 2 dias, são 2 dias de prática. Então, essas 3 estruturas a gente executa em 1 dia tranquilamente, né? E eu gosto de fazer isso, são baixinhas, dá para fazer do começo ao fim, a pessoa consegue entender todos os conceitos de pilar, viga. Por exemplo, aqui nessa casinha a gente observa conceitos de pilar, viga. E também no pergolado, conceitos de pilar, viga, sempre trabalhando com triangulações. Já nessa cobertura, nesse gazebo, a gente está trabalhando aqui com conexões de sobrepor, sem boca.
Então, isso é muito legal, porque agiliza muito a obra. Também trabalhando com cobertura de esteira de bambu. Outra pré-fabricação, né, com cobertura de piaçava. Outra pré-fabricação com cobertura de lona, tá? Todas as chapas, as ligações são desenvolvidas por nós mesmos, né, desenvolvidas e fabricadas por aqui. Com telha shingle, também, pré-fabricação, isso trabalhando dentro do conceito do icosaedro, né, dos domos geodésicos de Buckminster Fuller. Vou correr um pouquinho aqui. Isso aqui são as capacitações, né, alguns cursos aí, trouxe algumas imagens para vocês. Algumas casas maior, casa de luxo, né, que a gente projetou e executou, tá? Grandes vãos e grandes estruturas, né. Essa aqui é uma casa que a gente projetou, que foi executada lá em Florianópolis, e aí eu mandei o Baiano, que foi aquele carpinteiro lá de trás. Falei, Baiano, quer fazer essa obra? Ele quer. Foi para Florianópolis, nunca mais voltou, né? Mas é um carpinteiro sensacional, um rapaz que está no meu coração, e a gente ainda vai, ele ainda vai trabalhar comigo de volta. Então, essa casa aqui, a gente trabalhou num sistema que eu chamo de bambu frame, né? Então, a gente trabalhou com wood frame em estruturas de bambu. Aqui a gente observa, por exemplo, as estruturas, os montantes de pinos, né, pinos tratados, no caso, entre o bambu, né, trabalhando também a questão dos caibros em pinos, né, para garantir um perfeito nivelamento do telhado e conseguir, por exemplo, utilizar essa telha que a gente utilizou, que é uma telha shingle, que precisa de um telhado muito retinho. Aqui está a casa pronta, é uma casa muito legal, muito bacana, Marcelo Cafrana, grande amigo. Aqui é um estudo que a gente tem feito agora, de utilizar, que sido feito muito na Ásia, que eu acredito que seja uma excelente solução, que é usar a esteira do bambu, né, o bambu aberto. O bambu, ele vai todo quebradinho, você vai batendo com uma machadinha, para quem não conhece, e abre ele. E aí você trabalha com camadas, você pode trabalhar com camadas, você pode trabalhar de diversas formas com a cobertura, uma shingle, né, chamando de shingle de bambu. Então, aqui, esse gazebo que eu fiz, a gente está aqui monitorando, já tem 4 anos, monitorando como é que vai se comportar essas esteiras, né, feitas aqui em cima no tempo. Então, para ver a durabilidade, né, porque quem garante a impermeabilização são as mantas, são colocadas e sobrepostas. No caso, você tem uma shingle embaixo, uma shingle em cima, a de baixo serve como forro, conforto térmico, e a de cima como proteção, também conforto térmico. Aqui galera lá se não me engano, é Tailândia, fazendo a instalação aqui. Trabalhei bastante com ripa, né, então ripa realmente é fantástico, né, trabalhar com as ripas do bambu é maravilhoso. Uns experimentos lá na Universidade Católica de Brasília, onde eu leciono. Aqui, uma obra da arquitetura mista, que é um pessoal da Colômbia, tá? Totalmente com ripa, então a gente aqui observa a possibilidade que a gente tem do uso da ripa, né, em construções, uma obra belíssima. Aqui uma construção que foi certificada pelo Selo Aqua, que é um centro de capacitação em educação ambiental, também um sistema, um vão de 16 metros, vão livre, uma estrutura bem interessante. Aqui foi um maior desafio que a gente teve, que foi um vão livre de 18 metros, uma estrutura muito grande, né? Esse aqui, na verdade, é um complexo, né? Um complexo onde a gente tem vários prédios, fica em Brasília, tá? Se tiver a oportunidade de ir, é um lugar muito bonito mesmo. Então, esse aqui no meio é o prédio principal, aí tem um outro prédio menor aqui, tem uma oca e um banheiro seco. Esse aqui é o banheiro seco. Esse aqui é o salão aqui de baixo, multiuso, né, uma estrutura muito interessante, as paredes todas em terra, em super adobe, taipa de pilão. O salão principal, que particularmente foi um grande desafio pelo grande
o vão e a altura que era a estrutura, né? Então, uma obra do arquiteto, um projeto do arquiteto Sérgio Poplona, onde eu tive a oportunidade de fazer todo o cálculo estrutural, detalhamento e a execução dessa estrutura, tá? Uma estrutura muito bacana, só indo lá para ver a grandiosidade mesmo. E essa aqui é a outra estrutura que tem aqui, tá? E é uma oca também, um vão livre de 16 metros, uma estrutura bem bonita, bem interessante também. Aqui a gente consegue ver ela melhor. Também todas feitas com o bambu gigante, o aspen, né? Então, alguns comentários sobre os países que têm tradição, gente, como Colômbia, Equador, Peru, Indonésia, Índia, China. Então, você tem material padronizado, mão de obra qualificada, projetistas com conhecimento. No Brasil, nosso material não tem padronização. A gente tem pouquíssima mão de obra qualificada, carpinteiros, e projetistas também ainda sem conhecimento, né? Sabe que a gente tem uma cultura muito forte em cima do concreto. Essas estruturas, né, são todas calculadas utilizando principalmente ou o SAP 2000 ou ANSYS, né? Importante trabalhar todo o detalhamento das uniões, definir o processo construtivo, passo a passo construtivo, né, como que vai trabalhar, quem vem primeiro, qual peça que vem primeiro, qual peça que vem segundo. A questão do orçamento, a gente não tem PIN, a gente não tem SINAP, a gente não tem fontes de orçamento, a gente tem que criar nossas próprias composições, né? Então, ainda é um grande desafio. Então, importante, são várias as questões, né, que envolvem aí o processo de construção da obra, tá? Eu vou seguir um pouco para frente, que a gente está meio apertado aí, né? Aqui um processo de agilizar a construção também, muito importante, agilizar, né? Construção com máquinas, desenvolver equipamentos específicos para a produção das peças, né? Pré-fabricação em solo. Aqui eram peças muito grandes, né? Eram 14 metros de altura, muito alto. E aqui as estruturas sendo montadas, né? E aqui o salão, pronto. Bom, aí eu comecei a fazer o mestrado e fui ao Vietnã, né? Meu mestrado foi entender o bambus atudoides e entender o sistema construtivo do Vautrin Guia. Esse cara fantástico que desenvolveu esse sistema de feixes, vigas compostas com feixes de bambu. O bambu que usa lá é o Chisostax. É um bambu muito interessante, quase maciço, muito reto, 7, 8, 9 centímetros de diâmetro, maravilhoso. Então, eu quis entender estruturalmente como funcionava para aplicar com bambus atudoides, que é o bambu que mais tem no Brasil disponível, né? E aí fui para o Vietnã, passei uma temporada lá, visitando várias obras, uma coisa mais linda que a outra, maravilhosa, sistemas estruturais baseados em ligações com cordas e pino, tá? Não tem parafusos, são basicamente pinos e cordas, muito interessante. Fiz vários ensaios, né, com o bambus atudoides, fiz a caracterização física e mecânica, né, aqui tem algumas informações sobre este material, né, para quem conhece de densidade de madeira, densidades médias de 931, com a parte basal, a parte mais de baixo, e a parte média de quase 1.000 quilos por metro cúbico. Compressão paralela, tendo que esse aqui é cisalhamento paralelo, tendo que desenvolver equipamentos específicos para fazer esses ensaios, né? Ensaio de flexão estática, também dispositivos específicos para isso. Ensaio das ligações, né? Então, eu fabriquei várias ligações, fiz vários ensaios de várias ligações diferentes para tentar entender o comportamento dessa ligação, que é baseado em no pino e nas amarras, né? Modelo reduzido, fabricação de modelo reduzido e quantitativo de materiais. Então,
na minha dissertação, tem todas as informações mostrando o detalhamento da estrutura, todo o processo de cálculo, tá? Quem quiser ter acesso. Aí já fazendo algumas experiências com bambus atudoides, já fazendo alguns experimentos de treliças, né? Isso aqui foi uma última obra que eu fiz com bambus atudoides, já com esse princípio de usar ele como feixe, né? E aqui alguns trabalhos que eu tenho feito na Universidade Católica, com os alunos, para entendimento de sistemas estruturais, né, utilizando bambu. Tenho trabalhado também com essa questão do canal, tá, gente? Quem quiser acompanhar o canal, tem muitos vídeos lá, com registro de obras em vários lugares aí no mundo que eu fui, aqui no Brasil, várias dicas interessantes, tá? Também tenho trabalhado bastante com a parte de capacitação, tanto presencial quanto online, né? Nesse momento agora a gente está trabalhando, tendo uma demanda grande com curso online, e está sendo muito legal que as pessoas estão partindo para a execução, né? Estão conseguindo aprender à distância, estão conseguindo seguir em frente, né? Estou administrando um grupo no Facebook também, chama Uso de Bambu e Estruturas, quem tiver interesse, tá? Lá eu ponho só o filé do mundo que vem. Outros cursos, né, que eu tenho ministrado na Católica também, aqui a gente fez modelos reduzidos de escala 1 para 5. E assim, caminhos a seguir, gente. Estudar novas formas de ligação, estudar novos sistemas de cobertura, por exemplo, esse sistema de cobertura com o bambu é importante, né, com as esteiras de bambu. Mapear a ocorrência dos bambus de diversas espécies no Brasil. Caracterização física e mecânica padronizada, tá? A nossa nova norma que está saindo agora, ela vai sair com uma parte de caracterização física e mecânica, então todos os ensaios que forem feitos têm que seguir ela, a gente criar um banco de dados. Vamos estudar novas tipologias estruturais, tá? Tudo campo de pesquisa. Padronizar os métodos preservativos, né, para a gente poder ter bambus de qualidade. Estudar a durabilidade, outros tipos de métodos preservativos e outro tipo de produtos para aplicar a durabilidade. Capacitar arquitetos, capacitar engenheiros, carpinteiros. E uma coisa que eu venho trabalhando muito, que é o conceito do it yourself, né? Que é faça você mesmo. Então, eu acho o seguinte, o bambu, ele é fantástico, maravilhoso, ele é leve, ele é abundante, ele é democrático e todas as pessoas que quiserem podem aprender a construir com ele. Seja com bambus gigantes, seja com bambus menores, seja com amarra, seja com câmera de ar, seja com linha de garrafa PET, todo mundo pode ter essa experiência, né? E eu digo que é maravilhoso, principalmente quando você materializa. Então, no bambu você materializa a coisa, né? E materializar, realizar alguma coisa é muito interessante, tá? Bom, eu termino aqui, né? Termino aqui em cima do tempo, uma imagem de uma obra do Votonguia, que eu tive a oportunidade de visitar no Vietnã, tá? Para quem não conhece o Votonguia, para mim é um dos maiores gênios. Ele e Simon Veles são grandes gênios que desenvolveram sistemas construtivos com bambus aí que são realmente impressionantes de se ver, e é isso, gente, agradeço aí, tá? A André pediu para a gente fazer em 50 minutos, então consegui chegar bem nisso aí. Estou aberto aí a perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, tá bom? E estou sempre à disposição. Fred, Diga. aqui é o Pedro de novo, queria Ô, parabenizar Pedro. pela apresentação, né? A gente consegue ver que o bambu realmente é um material que é bem trabalhado, com estudos em cima dele, a gente consegue fazer muita coisa bacana. Pena que ainda existe muito preconceito em cima, né? É uma barreira que a gente tem que vencer. E só para comentar com você aqui, o jeito que você quer fazer as perguntas, a gente tem algumas aqui no chat já. Você quer que eu leia elas? O pessoal abre o microfone. Rapaz, qualquer jeito, deixa eu ver aqui.
Bom, contato do Baiano. Gente, ó, vou deixar meu WhatsApp aqui, só não prometo responder de pronto, né? Mas eu vou deixar meu WhatsApp aqui, e aí qualquer pergunta que vocês quiserem, vocês me mandam aí, tá? Eu vou ter uma imensa satisfação em responder. Bom, Baiano não está na Bahia, Baiano está em Floripa, tá? Eu passo o contato do Baiano, sim. Vou ver aqui. Para trabalhar com as ripas, é possível curvá-las secas ou precisa de algum tratamento, umedecimento? Não, trabalhar com a ripa, tanto úmida quanto seca. A gente não fala úmida, né? A gente fala com ela verde, né? A madeira, tanto madeira quanto bambu, quando você colhe, eles vão estar com uma taxa de umidade bem alta, né? A gente chama de aí, não, então ela vai estar na faixa de 60%, né, depende da espécie, 40, 50, 60%. E aí ela vai perder rapidamente essa água inicial, a gente chama de água livre, vai cair para uns 30%, mais ou menos. Dos 30 até os 12%, que é a umidade de equilíbrio, é uma água impregnada que é mais difícil sair, é um momento onde ela se deforma, principalmente a madeira se deforma nesse momento entre o 30% e o 12%, né? Então, quando a gente fala que o bambu está verde, geralmente é porque ele está com umidade alta, tá? Porque, assim, a maioria dos bambus são verdes, né? Então, bambu verde, umidade acima de 30%, bambu seco, 12%. Então, tem muitas coisas realmente que dá para fazer, é melhor fazer com bambu seco, tem muitas coisas que é melhor fazer com bambu verde, né? Mas a maioria das coisas dá para fazer com os dois, é o que eu digo, tá? Tem que testar, tem que pegar, fazer, experimentar. Cada um vai ter uma experiência diferente, né, em relação a isso. Frederico, Diga. posso perguntar por aqui? Pode. É o Nivaldo, do Rio Grande do Sul. Opa, Nivaldo. Bem, Massa. parabéns Beleza, pelo trabalho. Tá? Obrigado. O quiosque que teve ali, você usou a sapata Lincoln. Tá? Né? Tá, a resistência dela em relação à normal tem muita diferença? Qual o processo? Na verdade, eu mandei calandrar um cone, né, de aço. Então, o próprio cone de aço já tem uma resistência altíssima. E eu deixei um vergalhão saindo da fundação, passando pelo meio do cone e saindo ali uns 30 centímetros para fora, né? Concretei o cone, botei o bambu em cima, né, fazer aquele procedimento. Isso, rapaz, aí é interessante que eu esqueci larguei mão depois, no final, né, e não passei os arcão na base. Aí a base foi corroendo. Aí você olha, assim, o cone corroído, totalmente corroído, sai nas placas e o bambu inteirinho. Isso é uma coisa que dificuldade aqui no Rio Grande do Sul é quem faz essas conexões. É bem complicado essa parte. É uma pena. É difícil. É uma pena. Mas, assim, não precisa ser muito resistente, não. Porque a estrutura é muito leve, né? A estrutura é muito leve. Então tá. O Simão Vélez mesmo fez muito com garrafa PET, cara. Garrafa PET. Eu acho que, assim, tem certas coisas, Nivaldo, que não dá pra gente... A gente tem que experimentar. Tenho feito bastante anos aqui. Eu acho que o experimental, né, ele é uma característica muito forte de quem trabalha com bambu. Isso que é o lindo, né? É o experimental, cara. Experimentar, é fazer. Faz uma vez, deu errado, faz a segunda, dá certo. Chega um momento que eu tenho certeza você não parte para fazer alguma coisa, você parte para fazer alguma coisa com 90% de certeza. Até mais, quase 100%. Hoje eu só passo para fazer, para executar, quando estou com quase 100% de certeza. Concordo. Tanta experiência que a gente faz, né? Com certeza. A experiência, adquire experiência, né, um dia a dia. E você falou uma coisa certa, anotar os erros, né? Sim, anotar, registrar, se puder fazer, compartilhar, entendeu? Eu gosto muito de fazer isso, compartilhar, cara. Obrigado, parabéns aí, tá? Massa, obrigado. Para quem não conhece o Nivaldo, o Nivaldo
grande carpinteiro, artesão aí, fodástico, como diz. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E tá frio aqui, tá? Legal. Opa, bate. Ah. Tudo bom? Tudo Fred, ótimo. é Germana aqui de João Pessoa, Oi, Paraíba, Germana. que tem sido lá no curso presencial, mas que não teve, mas que a gente está aguardando. Então, Quem diria, né? a gente tem feito pesquisas, é isso, mas a gente chega lá. Pesquisas sobre a obra dos arquitetos, né, do grupo Botronia, ou Botronia, como você colocou. E eu fico impressionada com por que as construções, as estruturas deles, né, dos orientais, dos asiáticos, eles predominantemente as conexões são com amarrações. E por que a gente aqui na América do Sul, né, não só aqui no Brasil, mas Colômbia, etc., a gente trabalha tanto com barra roscada, sabendo que o bambu ele é pouco resistente ao cisalhamento. Por que a gente não experimenta mais essas amarrações, não tenta trazer para cá, né? Já que parece que lá elas são tão eficientes, né? As amarrações e os pinos. E que você estudando no teu mestrado, eu estou sabendo agora, e vou lá estudar, dar uma olhada no teu mestrado. Beijando. Ótima pergunta, viu, Germana? Adoro essas perguntas. Então, o que eu entendo é o seguinte, a construção com bambu na arquitetura mais contemporânea, ela se deu a partir do Simão Vélez, tá? A coisa na Ásia só se desenvolveu porque o Simão Vélez explodiu para o mundo. Então, discípulos do Simão Vélez foram para a Ásia, como o Yogstan, né, que é um papa também aí e aí, a partir disso, foi usando a construção vernacular da Ásia, que é muito baseada na corda, na marra, né? Aí, voltando lá para o Simão Vélez sempre foi um arquiteto altíssimo nível lá na Colômbia. Ele era amigo do presidente, construía só mega casas. Então, quando ele partiu para o bambu, tá, ele chamou quem? Os engenheiros, certo? Ele não foi de forma empírica, como a maioria faz aqui. Ele já chamou os engenheiros fodas que tinham lá, né, para poder calcular. E aí, os engenheiros vão usar o quê? Barra, né? Vai usar aço. Então, aí a gente foi aprender com eles. Então, a gente já foi aprender com eles, já foi aprender barra, vamos usar barra. Mas, assim, o que a gente tem observado é realmente que as cordas são fantásticas, né? As amarras são fantásticas. Se você for ver o trabalho do Luiz Eustáquio com o Mário Seixas, lá no Rio de Janeiro, da Bambutec, fantástico. Eu sou totalmente fã das cordas. Então, é por causa de... Eu tenho certeza que é por causa disso. Então, assim, esse dia eu estava vendo o fio de PET, por exemplo, né? Garrafa PET, você tira o fio dela, faz a amarra, dá um nó, vem com o soprador e fecha aquilo ali, fica maravilhoso, resistência. Então, N formas de fazer, né? Eu acho que é por aí, Giovana. Ok, valeu. Legal. Prazer, Nivaldo, te ver aqui. Alô, boa noite. Opa, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizar pela palestra. E eu tenho também algumas dúvidas referente a seus primeiros trabalhos. Você mostrou uma construção de uma casa, acho que você usou o sistema estrutural com bambu e, se não me engano, as paredes foram feitas com uma malha de aço, concreto, não tenho certeza. E eu gostaria de saber quais são as principais patologias apresentadas, né, nesse tipo de ligação, ou alguma outra com revestimento, enfim. E uma segunda pergunta, aproveitando a oportunidade, é saber em porcentagem, quanto por cento você perde das peças de bambu, né? Porque a gente sabe que é um material muito heterogêneo, uma peça da outra, e para prever um possível orçamento, o quanto eu preciso prever a mais desses materiais. boa pergunta. As patologias, elas estão muito ligadas a problemas de proteção principalmente
de água. Então, peças que estão... Pode ser tratado, né? O tratamento que a gente usa mais consagrado no mundo de bórax e ácido bórico. Mesmo esse tratamento, se tiver uma goteira ali caindo, ele vai apodrecer. Então, assim, pontas de caibro, né? Então, tem que estar sempre muito bem protegido. Outra coisa é esmagamento. Então, o que acontece? Aqui em Brasília, Simão Vélez, a turma de Simão Vélez, usa muito preencher os entrenós com argamassa, para você fortalecer, porque o esforço mais fraco do bambu é o esmagamento, o bambu roliço, né? Esmagamento. E aqui no DF, em Brasília, na região do Cerrado, é muito seco. Então, você, se chega na época da seca e ele quer perder um pouco de seção, porque ele perde umidade, ele quer perder seção, e tem concreto ali dentro, ele vai rachar. Então, eu já comecei a observar onde você enche, ele vai rachar. Então, isso é uma patologia. Outra patologia é a questão de rachar, porque falta de manutenção e falta de proteção contra ventos secos. Então, para a gente aqui é muito complicado, né? Essa questão da seca. Então, basicamente são as principais patologias, tá? Mas se você quiser um trabalho de patologia mais fino, a gente publicou agora um artigo bem interessante de uma estrutura, tá? E eu te passo tudo isso aí. A segunda pergunta que você fez foi sobre o que mesmo? Cara, desculpa, eu estou sem caderno aqui para anotar. Foi sobre a porcentagem de gasto de material que você tem na construção. Então, quando você trabalha com uma estrutura modular, padronizada, você tem menos perda, tá? Agora, quando você trabalha com uma estrutura muito artesanal, igual aquela última que eu mostrei, aquele salão, que cada peça é uma peça, uma perda muito grande. Só que a perda você transforma em outras coisas. Por exemplo, a gente fez todas as paredes de taipa de mão, hollow peak, com esses bambus. Fizemos brises com esses bambus. Então, assim, é uma perda que não é perda. Mas, assim, pensando no orçamento, eu trabalho entre 20% e 30% a mais, tá? Lembrando que você não vai ter perda, você vai ter material que sobra, que você vai usar para outras coisas. Nivaldo pode falar muito bem. Nivaldo pegaria todos os resíduos aí e faria coisas incríveis. Né? Com certeza. Eu agradeço, viu? E mais uma vez, parabéns pela palestra. Tá? Beleza, eu agradeço. Manda um WhatsApp depois obrigado. Que eu te mando um trabalho legal. Boa noite. Boa noite. Posso? Tem lista? Eu posso falar agora? Consigo perguntar agora? Boa noite, Sim. Meu nome é Larissa, eu sou bióloga. Eu estou atuando numa empresa aqui do sul de São Paulo e estou trabalhando com recuperação de áreas degradadas e tem um projeto da Unesp que alguns professores estão trabalhando com bambu. E aí eu gostaria de saber se vai ter alguma live ou se tem algum livro específico sobre o manejo do bambu, se tem alguma legislação específica para a retirada do bambu. A gente está querendo tirar esse bambu dessa área e fornecer a essas comunidades o bambu para eles plantarem e nas áreas deles, entendeu? Só que por ser uma monocotiledônia, ser muito difícil da retirada, eu estou sem saber como agir no campo, entende? Eu não sei se é a sua área, acho que não, mas se você sabe me indicar algum pesquisador, algumas pessoas que trabalham com recuperação e manejo ambiental do bambu. Então, eu recomendaria você, primeira coisa, você pegar um livro que chama Bambus do Brasil. Ah, sim, é da Embrapa. Não você é? pode dar uma... beleza, Então, ali já tem muita informação interessante. As informações estão muito, muito perdidas, tá? Se a gente vai na China, por exemplo, eu estive lá agora recentemente, fiquei um mês lá, é impressionante o que os caras estão fazendo em relação à recuperação, gerando renda. Tá? Impressionante mesmo. Mas aqui a gente ainda está muito engateando. Se você me lembrar depois, eu posso te passar o contato de engenheiros florestais que já estão mais envolvidos com isso, certo? Podem te ajudar a isso. Eu tenho um colega aqui que ele é um amigo, um colega que ele é
especialista nessa parte produtiva e com foco a desenvolvimento sustentável de comunidades e tudo, tá? E aí, me lembra isso aí que eu te mando um contato. Mas, assim, eu te falo que é, sim, um potencial maravilhoso, tá? E, principalmente, a gente fala aqui muito de construção, mas eu vejo um grande potencial na produção de brotos, alimentação, certo? Então, uma coisa que a gente precisa despertar é essa questão do consumo do broto. Lá na China... bastante artesanato. Eles já têm alguns, eu não sei qual espécie que eles usam, não sei se é da mesma da empresa aqui, tem disponível, entende? Mas já geram renda para as comunidades. Aí a Unesp fez esse projeto, só que no projeto não especifica nada sobre a questão do manejo ambiental no campo. Como que eu vou retirar esse bambu de lá? Entende? Entendi. Então, muito obrigada. Eu vou te passar... É porque, assim, isso seria uma outra conversa, né? Bem longa. Então, sim, mas assim... eu adorei a palestra, Obrigado. porque aí vai dar outras vertentes, né? E aí, como vai salvar, eu vou apresentar a palestra. Mandei o link para eles também, para minha gestora também, que deve estar aí também escutando, porque dá outras vertentes, né? Então, muito obrigada. Com certeza. Obrigado a vocês. Legal. Bom. Vocês estão me ouvindo? Sim! Jura? Não acredito. Até que enfim consegui. Ô, Fred, é um imenso prazer você estar aqui com a gente. É muito conhecimento em muito pouco tempo, né? A gente vai ter outras oportunidades e tem bastante pergunta. Realmente, eu selecionei algumas perguntas aqui, mas eu não sei se você ainda tem mais um pouquinho de disponibilidade de tempo. Como é que tá aí? Podemos fazer mais algumas perguntas? Vamos fazer mais umas 5 aí, então, André. Você acha aí mais pertinente? Beleza. E aproveitando, agradecer toda essa turma aí, gente. Chegamos a quase 150 participantes, né? Legal, então, agradecer mais uma vez ao Fred, ao Nematenc, né, que é o nosso núcleo de estudo, e vamos a algumas perguntinhas aqui, tá bom? Tá bom. Perguntaram sobre estufas de bambu. Não, então, as estufas é maravilhoso, tá? Não, eu tenho que dizer que é maravilhoso, é legal trabalhar com bambus antudoides, com as ripas, tá? Feixes de ripas, pode certeiro, trabalhar sempre com, de preferência, um mourão de eucalipto tratado no chão, né? Enterrado no chão, e trabalhar com bambus antudoides arqueado ou próprio ripa. As ripas são muito boas, são fáceis de arquear e fácil de tratar para usar, tá? É muito simples, ela já está aberta, você não precisa injetar dentro, não precisa mexer em tanque, então você consegue tratar facilmente as ripas. E as ripas, você trabalhar com feixes de ripas, preso com arame recozido, arame galvanizado, né? Você consegue fazer coisas maravilhosas. Tem esqueci o nome, um rapaz aí na região de São Paulo, que ele dá capacitação em vários locais, tá? No Brasil. Eu esqueci o nome dele, cara. Vou recordar, mas são fantásticas, tá? Na China, muitas eu vi, mas é uma coisa, só colocando assim, eu tive uma experiência de uma pessoa que queria fazer comercialmente, tá? E aí comercialmente, eu já acho que não é uma solução muito legal, porque uma estrutura de eucalipto talvez dure mais, porque é tratado com arsênio, né? Com CCA, e para quem faz grandes produções, né, de orgânicos e tudo, estufas, vale mais a pena fazer o metálico ou o eucalipto, foi um estudo que eu fiz, pessoal. Agora, fazer para você mesmo, fazer na tua comunidade, é maravilhoso. Muito bom.
Seria mais ufa. Seria mais um curso. A gente está trabalhando aqui o curso, né? A gente ia dar um curso, mas... Com relação a Caroline está curiosa para saber como é que é feito como é que você faz o processo de curvar as ripas, se é um processo úmido ou seco. Então, assim, quando você vai usar uma ripa só, tanto faz ser úmido ou seco, tá? Tanto faz. Quando ela está verde, no caso, né? Quando ela está recém-colhida, é mais fácil, ela dobra mais. É sempre melhor trabalhar com bambu verde, vamos dizer assim, né? Recém-colhido. É sempre melhor, né? Só que um grande problema de você trabalhar com bambu verde ou recém-colhido, ainda com umidade alta, é que depois, ele vai perder seção, ele vai retrair um pouquinho. Então, geralmente, folga as ligações, entendeu? É possível folgar as ligações, folgar as amarras. Então, por isso que é legal trabalhar ele seco. Mas ele verde, ele dobra mais fácil. Agora, um dica que eu dou, faz um gabarito no chão e junta 2, 3, 4 ripas, né? Com arame cozido ou arame galvanizado, vai prendendo elas, vai prendendo. Quando você tira, ela fica curvada. E o feixe é muito mais resistente. Tá? Feixe de ripa sempre é um excelente material. Diga, André. Manda mais uma aí. Alô? Custo por metro quadrado de uma estrutura de bambu. Custo por metro quadrado de uma estrutura de bambu com alvenaria. Nós vimos na sua apresentação diversas técnicas, diversos modelos e projetos e obras, né? Então, eu acho isso um pouco complicado, mas não sei o que você tem a dizer. Não, eu tenho a dizer o seguinte, que cada caso é um caso, cada projeto é um projeto. Tá? A gente tenta chegar sempre num custo que seja, pelo menos, equivalente a uma construção convencional de concreto e alvenaria. Tá? Então, o objetivo, quando você vai trabalhar com um cliente, é diferente do objetivo quando você vai fazer um projeto comunitário. Né? Um projeto de uma comunidade e tudo. Você vai trabalhar para o cliente, você vai botar um lucro, você vai botar um eventual para você, né, se você tiver algum imprevisto, você vai botar o preço do material, vai ser um preço de mercado. Então, assim, ainda não existe uma... Por isso que eu tô falando, não tem SINAP, né, não tem composições, não tem nada. Então, ainda é uma questão de uma incógnita. Então, nas minhas experiências mais simplificadas, eu consegui chegar a 60% de uma construção convencional. Por exemplo, naquela construção com Adobe, ficou 60% de uma construção convencional. No entanto, naquela estrutura lá de 18 metros de vão, ela ficou pelo menos aí um dobro de se fosse uma estrutura de concreto pré-moldado, por exemplo. Então, é muito difícil, tá? O que eu faço hoje? Né? Eu só entro num empreendimento. Quando alguém me demanda, eu passo direto para o carpinteiro. Aí o carpinteiro se vira, né? Ele vai ali arrumar o bambu e tudo. Quando eu vou entrar na jogada, tem que justificar em termos financeiros, assim, para mim e para o cliente, né? Então, eu coloco geralmente uma porcentagem. Eu faço uma estimativa da obra, do custo da obra, e coloco uma porcentagem entre 10% e 15%, que é a minha taxa de administração, fora os projetos. Tá? Então, eu vou administrar tudo que for gasto de material e matéria-prima, material e mão de obra, 15% disso são os meus honorários aí da obra. Tá? Então, ainda não se tem uma... É difícil saber isso aí, viu, André? Depende do projeto. Mas hoje eu consigo
Se você me der um projeto, eu consigo te dizer quanto que ele vai custar, porque eu tenho minhas composições, tenho minhas experiências, né? Ah, muita experiência, né, Fred? O André, na verdade, assim, parece que é muita, Tem mais tempo, né, mas é porque para tem mais muito uma tempo, né? pergunta? Manda mais uma aí. Vou. Vai no Fantástico Carpinteiro. Com relação à ligação pilar e fundação, nós fizemos uma obra em Lavras, um quiosque, e a estrutura de bambu, né, a peça de bambu ficou em contato direto com o concreto, que não é uma boa opção, não é isso? Não, na o verdade, ideal assim, é que tenha um elemento de junção entre o pilar e a fundação. Não necessariamente. Não precisa. Uma peça metálica, por exemplo. Não precisa. Tenho construções aí com mais de 15 anos aí em cima da sapata, né? A maioria daquelas construções que eu fiz ali de casa é fazer um pilaretezinho, o bambu vinha apoiado em cima e maravilha. Em lá 15 anos tá lindo, maravilhoso, não tem problema, tá? Às vezes a pessoa faz ali para dar um elemento de leveza no bambu, né? Ou para facilitar a ligação, mas não é necessário não, tá? Pode apoiar direto no concreto, mas em um concreto que esteja elevado do chão. O elevado do chão tem duas questões. Uma é chuva de vento, outra é você conseguir observar melhor, né? Você está observando aquilo ali, a condições de manutenção, né? E, basicamente, para você evitar capilaridade, porque quando está no chão, né, a gente sabe que é raro alguém botar um impermeabilizante no concreto, né? O contato com a água. Então, a gente tem que evitar contato com água, tá? Lógico, uma chuva aqui, outra ali, um respingo ali, coisa e tal, não é problema. Eu tenho bambus dentro de banheiro, mas ele ficar o tempo inteiro pingando, gotejando, ele vai... Eu tive que fazer, em pontas de caibro naquela minha casa, eu tive que fazer um enxerto, eu tive que cortar as pontas do caibro e colar outras peças de bambu nele, entendeu? Porque a ponta tinha apodrecido. O fungo não se propaga, o fungo só se propaga onde tiver umidade. Então, lá para dentro ele estava intacto, mas a ponta estava apodrecida. Então, eu tive que serrar e fazer um enxerto ali. Poderia ter estendido um pouco a ripa e protegido mais. Não teria problema. Certo? Legal. E aí? Beleza. Galera, eu queria agradecer. Podemos encerrar? Então, na verdade, eu tenho um compromisso aqui, André. Assim, são muitas questões, né? Eu sugeriria a gente mais para frente fazer outra. E assim, convido todo mundo para visitar lá o nosso canal no YouTube, tá? Que tem muito vídeo, tem muita informação lá, né? E também entrar nesse grupo no Facebook, quem usa Facebook, usa lá o uso do bambu em estruturas, tá? Tenho botado lá que há de top mesmo, ok? E eu gosto de perguntas difíceis, tá? Porque, assim, faz a gente avançar no estudo, né, André? Então, assim, se tiver pergunta difícil, manda. A pergunta mais recorrente, na verdade, André, em relação ao tratamento, tá? Um vídeo que eu explico lá como que faz o tratamento, a receita que eu peguei no México, que é uma receita muito boa, que tem os produtos disponíveis aqui no Brasil. Então, assim, convido vocês a ler a minha dissertação, né? E hoje, ao contrário de 15 anos atrás, 16 anos atrás, a gente tem muita informação, mas as informações estão muito desconectadas. Eu não sei qual que é pior, é muita informação desconectada ou
pouca informação, né? Então, assim, é legal a gente ter um local onde a gente possa ter uma referência, tá? Então, assim, eu já vou acompanhando esses artigos, essa é a minha principal atividade na minha vida hoje. Então, assim, quem tiver alguma dúvida, me manda, pode mandar WhatsApp, manda e-mail, entre em contato, e eu teria um prazer em responder, tá bom? Marcelo Cordeiro, grande Marcelo, beleza? É legal demais, gente. Eu queria dizer, assim, que essa rede é uma rede mundial, tá? Não é uma rede... Ela é uma rede mundial, realmente. Eu tive ano passado lá no México, no Congresso Mundial, e percebi que é uma rede forte no mundo inteiro, tá? E de pessoas que veem nesse material uma ferramenta aí complementar para tentar melhorar nossa realidade e a realidade de muitas pessoas, principalmente as que mais precisam, né? Beleza, galera? Ô Fred, Diga. só para, antes de encerrar aqui, te agradecer Gente. novamente, né, por estar se disponibilizando a fazer essa apresentação para a gente, te dar parabéns, agradecer por todo o conhecimento aí que você passou para a gente, e só uns recadinhos aqui para o pessoal que está aqui. A gente tem a relação de todo mundo aqui que participou, né, e a gente vai estar enviando e-mail para todo mundo, com alguns dados, confirmando algumas coisas, para ter a geração dos certificados também da palestra. E nesse e-mail eu vou aproveitar e também colocar os links, né? O link da página da bioestrutura, colocar o número de telefone também do Fred que ele disponibilizou para a gente, e também falar para vocês ficar atentos nas nossas páginas, que a gente futuramente vai ter mais palestras. Já temos mais uma confirmada para quarta-feira que vem, então amanhã a gente já vai estar divulgando, e agradecer a presença de todo mundo também. Foi uma experiência muito boa. Eu vou estar disponibilizando agora um formulário aqui, mais para a gente ter um feedback no que a gente pode estar melhorando nas próximas palestras. E no mais é isso. Boa noite, Fred. Brigadão. Um abraço. Obrigado, gente. Parabéns aí pela organização. Muito legal, viu? Adorei participar. Muito obrigado. Até a próxima aí, gente. Saudações para todo mundo. E é isso aí. Vamos seguir aí na força. Vamos seguir. Tchau, Nós é que tchau. agradecemos. Valeu! Valeu!